Conferência Onda Dura apresenta Davi Lago. O Salmo 120 é o primeiro desses 15 salmos de peregrinação. Nós vamos ler ele inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esta conferência, Onda Dura 2019, piedade. Clamamos a Deus pela família do pastor Felipe, o Lipão, Larissa, seus filhos, toda a liderança, os voluntários, as caravanas que vieram de longe. Que o Senhor continue abençoando esse ministério, Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor filtre as nossas motivações à luz da Tua Palavra, que continuem sendo dias abençoados. Pedimos agora em especial por paz sobre a nossa nação, numa nação tão agressiva e violenta. Levanta, Senhor, os Teus filhos, Tuas filhas, para que possamos cumprir a Tua Palavra com amor, com piedade, com generosidade e misericórdia, como Jesus Cristo nos ensinou. Nós oramos em Teu nome, Senhor. E Onda Dura diz: Amém. Deixa eu tomar uma água aqui. É muito irritante pessoas mentirosas. Elas são irritantes. Elas são muito chatas. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, que eu estava na 7ª série, e aí tinha que apresentar o dever de casa na mesa da professora. Eu não vou falar qual era a disciplina. Matemática. A professora de matemática exigia que nós levássemos o dever, né? E aí, eu chamo Davi, minha letra D, eu nunca fiquei mais do que o número 10 na chamada, né? De nenhuma sala na minha vida. E aí, quer dizer, um dos primeiros a ser chamado sempre. E aí eu levei o meu dever para a professora. E ela olhou para o dever e falou assim: você fez esse dever agora? Eu falei: não, professora, eu fiz em casa. Aí ela disse assim: por que o Espírito está me dizendo que você fez agora? Eu falei: só se for o Espírito de Beelzebu. Só se for o Espírito das trevas que está em comunicação com a senhora, porque eu fiz esse dever ontem em casa. Aí eu fui expulso da sala. Foi uma bênção, meus irmãos. Então, eu lembro que eu fiquei muito irritado aquele dia, porque eu era um adolescente, e aí eu fiquei pensando assim: como que tem gente que tem coragem de usar, né, o nome de Deus, as coisas de Deus, para justificar ou maquiar percepções carnais, mundanas, né, delas próprias. Ela estava achando uma coisa, e aí a pessoa vai e usa o nome de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? É língua traiçoeira, língua mentirosa. E é difícil, porque dá um sentimento. Muitas vezes nós é que estamos errados. Eu que estou errado, você que está errado, e nós temos que admitir: não, eu estou errado, não é assim? Você está errado, admite que está errado. Coisa mais chata que tem também, uma pessoa que não tem razão de nada, tentando argumentar o que não tem argumento, que confessa logo que você não vale nada. Eu não estou valendo nada. Para gostar de mim é assim: eu não estou valendo nada. Sabe, a gente erra, mas tem situações que é o contrário. Tem situações que você sabe que você está se esforçando, você tem consciência: poxa, eu estou me esforçando, eu estou fazendo certo, e aí vem alguém e fala uma mentira, e vem alguém e fala uma calúnia, uma difamação, vem alguém e fala uma coisa, e isso é triste, isso é desanimador, isso nos machuca, principalmente
quando vem, às vezes, de pessoas que nós gostamos, que estão perto de nós. Essa era a situação do salmista. Nesse breve lamento individual, nós percebemos que o salmista, ele diz que ele está em terra estrangeira, numa terra de mentirosos, numa terra de pessoas agressivas. Ele usa dois nomes aqui nesse salmo, ele fala Meseque e ele fala Quedar. Essas duas localidades estão opostas lá na Palestina. Meseque fica no norte de Israel. Meseque, ele é um dos filhos de Jafé, filho de Noé, e é um lugar na Bíblia, conforme Ezequiel 27, verso 3, que comercializava seres humanos, ou seja, eles escravizavam pessoas. Meseque é um local conhecido na Bíblia por escravizar pessoas. E o outro local, Quedar, é o sudeste, conforme os relatos das Escrituras. E conforme Isaías 21, verso 16 e 17, Quedar era um local de guerreiros, de pessoas agressivas. Eles eram filhos de Ismael, descendentes de Ismael, ismaelitas, e eles eram flecheiros, guerreiros, pessoas valentes, brigonas. Então eram dois locais distantes um do outro. Por isso que a maior parte dos biblistas entende esse salmo como um estrangeiro de um modo aqui figurado. Ele está dizendo: eu habito numa terra estrangeira. Quedar, Meseque, quer dizer, é impossível estar nesses dois locais fisicamente ao mesmo tempo, mas ele está dizendo: eu habito em meio de pessoas agressivas, eu habito no meio de pessoas que escravizam as outras. E quantos de nós estamos nos sentindo assim hoje em dia, né, queridos? Num país polarizado, o Brasil está parado. Nós estamos em 2019, parados em 2013, quando o Brasil foi para as ruas. Nós não conseguimos mudar de fase, nós não conseguimos virar a página. O Brasil está estagnado em junho de 2013, não superamos esse fratricídio, irmão matando irmão. E aí esse é um salmo urgente para nós hoje, amém, queridos irmãos? Porque é um salmo onde nós vamos encontrar aqui orientações bíblicas de como que nós podemos agir de um modo piedoso numa situação dessa. E eu quero mostrar rapidamente aqui então para vocês os três pontos que acontecem nesse salmo, na trajetória da oração aqui desse salmista. Três lições desse salmo, três lições sobre a paz em tempos de guerra, três lições sobre um comportamento piedoso, justo, diante dos olhos de Deus, no meio de Quedar, de Meseque, de confusões. Quem recebe então essa palavra essa tarde, amém, queridos? Número 1, olha que bonito, oração. Começa assim: o salmista, cercado de mentirosos, ele se dirigiu a Deus e não às pessoas. Ele inicia: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então olha que interessante, ele não revida, ele não paga o mal com o mal, ele não fica animoso contra as pessoas. Essa talvez seja a reação mais natural nossa. Você recebe uma ofensa, você revida a ofensa. O que o orgulho te aconselha? Revidar. O orgulho fala: limpa o teu nome. O que o orgulho te fala? Ele te deu uma indireta, né? O movimento indiretas já. Ele te deu uma indireta, devolve na mesma moeda, não leva desaforo para casa. E o orgulho, ele fica ali fazendo uma cócega no seu coração para você revidar, para você pagar na mesma moeda. O salmista não faz isso. Por outro lado, o salmista também não começa a mentir também, ele não cede diante da angústia, ele não desiste: não quero mais saber de nada, essas mentiras acabaram comigo. Não, ele não cede, ele não acaba com a confiança dele em Deus. Ele também não faz uma tempestade em torno dele, né, para resolver os problemas. Tem pessoas que reagem assim, às vezes elas não revidam, às vezes elas não sucumbem, mas elas começam a fazer um redemoinho. Quem lembra do demônio da Tasmânia, que fica girando em torno dele mesmo? A pessoa fica girando em torno dela mesma, e ela vai se sentindo mais valente de fazer uma confusão em torno dela mesma, e ela briga com as paredes, e ela briga, uma sensação de valentia que agrada o próprio ego. Eu sou nervosão mesmo, comigo é assim, eu mato a cobra e mostro o pau, é assim que funciona.
olha só, eu sou uma mulher nervosona mesmo, e a pessoa fica criando, e não resolve o problema. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém, queridos? O salmista não parte para esses simplismos. O salmista, ele também não fica no autocomiseração, ele não fica no mimimi, ele não fica, eu já falei aqui não dá dura, que a geração mimimi é filha da geração nhenhenhen, ele sai disso. Ele não fica uma pessoa se vitimando o tempo inteiro, tadinho de mim, as pessoas estão aí mentindo sobre o que eu estou fazendo. Ele não tem uma obsessão sobre ele mesmo, ele não se concentra doentiamente nas afrontas sofridas. Tem pessoa que gosta de ficar sofrendo, fica lendo e relendo, ele falou, não acredito, ela falou isso de mim, e lê de novo, e a pessoa fica se açoitando com aquilo, como se fosse resolver o problema. Pare de se açoitar em nome de Jesus, pare com isso. O que o salmista ele faz? Ele também não desiste, fala, não tem nada sob controle, não, ele entende que tudo está no controle de Deus na vida dele, e ele então diz assim, eu apresento ao Senhor a minha angústia. A quem você busca ajuda e socorro na sua angústia? Muitos buscam respostas no pecado, eu estou triste, eu estou cansado, e a pessoa vai então fazer coisas erradas, ela sucumbe facilmente, baixa capacidade de resistência. A minha oração nessa conferência é que o Espírito Santo enche as nossas vidas, amém, queridos irmãos? Para no meio dessas pressões, tem gente falando, tem gente provocando, tem gente maldosa, tem gente que é assim. Eu particularmente não entendo como que alguém pode ficar planejando fazer o mal para o outro. Não foi isso que meus pais me ensinaram a fazer. Tem gente que acorda e fala assim, quem que eu vou machucar hoje? Tem gente muito endemoniada, meus irmãos, pessoa ruim, pessoa maldosa, sabe? Eu particularmente eu não entendo o que pode motivar alguém, mas é um fato, existem pessoas assim, que gostam de fazer o outro sofrer. Então o que a gente faz? A gente fica, nós temos que nos voltar para Deus. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque inclinaste os seus ouvidos para mim, eu invocarei enquanto viver. Salmo 116. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Primeiro, não busque o pecado. Tem alguém te xingando, não revide na mesma moeda. Tem alguém te irritando, busque Deus. Quantos problemas você vai evitar, quanto você vai amadurecer, quanto você vai crescer, quantos anticorpos você ganha quando você vai para a presença de Deus. Clamar a Deus, não fazer tempestade em torno de si. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus 5, verso 39, não resista ao perverso. O que Jesus está ensinando? Não revidar o mal com o mal, não revidar, e Ele praticou isso. Jesus praticou essa palavra. Ele foi acusado e ficou calado diante de Pôncio Pilatos, deu bom testemunho perante Pilatos, e Pilatos, ele ficou impressionado, não com o que Jesus disse, mas com o que ele não disse, porque ele permaneceu calado, sofrendo de um modo injusto, para cumprir a vontade do Pai. Número 1, oração. Mas esse salmo ensina, além da oração, uma segunda lição muito poderosa que eu quero falar com os irmãos: paciência. Porque ele diz assim, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me responde. Aí ele faz a oração no verso 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Que você possa fazer essa oração também na sua vida, amém, queridos? Ore por livramento. Jesus Cristo nos ensinou a orarmos por livramento. Livra-nos do mal, ore por livramento, orar para as caravanas que às vezes estão a caminho, que Deus os guarde em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Teve um acidente agora, quem conhece o Vocari, uma outra grande conferência que está acontecendo aqui no sul, teve um acidente com a caravana do Rio de Janeiro, o motorista ficou machucado, nós estamos intercedendo, graças a Deus nenhum jovem lá se machucou, mas o motorista ficou preso nas ferragens, que Deus o abençoe lá onde ele estiver agora, amém, queridos irmãos? Temos que orar por livramentos. Quem ensinou? Jesus nos ensinou a orarmos por livramento. Deus, livra-nos do mal, livra-nos de ciladas, livra-nos, Senhor, de condutas desnecessárias. Muitas vezes nós somos muito irresponsáveis, né? Eu nunca vi uma banda, uma orquestra afinar os instrumentos depois da apresentação, é antes que você afina.
Então ore no início do dia, querido. Começa o dia, você ora, você coloca aquele dia na presença de Deus. Estamos na transição de um semestre. Vá orando nessa conferência por esse semestre que vai começar agora em nome de Jesus. Coloca diante de Deus, é a tua vida, querido. É a tua vida. Deus, livra-me, Senhor. Livre-me da Jezabel, livre-me da novela Jezabel, livre-me dessas coisas, Senhor. E você ora por livramento. Você fala, Deus, eu vou... Porque, queridos, nós temos que orar por livramento, mas o que eu estou querendo mostrar no segundo ponto é a paciência de esperar a resposta de Deus. Então que Deus nos dê paciência em nome do Senhor. Eu já falei aqui também um dia da irmã que estava orando no primeiro banco da igreja, Senhor, me dá paciência agora. Calma, irmã, nós vamos orar, vai ter uma campanha de oração pela vida da irmã que está nervosa. Pessoas nervosinhas, estouradas. Converta, querido irmão, arrependa-se. Não adianta ficar rubro de raiva, a raiva não resolve nada. Ninguém nunca ganhou algo de bom ficando ansioso. Jesus ensinou isso. Qual de vocês pode acrescentar 1 hora ao curso da vida, um côvado ao curso da vida, ficando ansioso, nervoso, preocupado, xingando, estribuchando, cuspindo nos outros? Não resolve nada. Então ele pede livramento e ele espera a resposta de Deus. Amém, queridos? E ele diz assim, aí vem a resposta no verso 3, agora ele está falando com os mentirosos, porque Deus respondeu ele, Deus respondeu que faria justiça à causa dele, e aí então ele fala com os mentirosos no verso 3, o que ele lhe dará, como lhe retribuirá, ó língua enganadora, ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Então veja bem, ele confia na justiça de Deus e espera na justiça de Deus. Amém, queridos? Não haja na carne, não seja então precipitado. Guarde essa frase no seu coração. Muitas vezes esperar uma resposta faz parte da resposta de Deus para você. Muitas vezes o simples fato de exercitar a paciência já faz parte do tratamento de Deus na sua vida. Não ser um afobado, não ser um apavorado, não ser um desesperado, mas ser uma pessoa sábia. Provérbios 14, verso 16 diz explicitamente que o tolo, ele é nervosão. Está escrito, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O cara que fica nervosão, que paga de machão, que paga de mulher machona, que paga de... comigo é assim mesmo, eu chuto mesmo. Está errado. Nós temos que ser mansos na presença de Deus. Amém, queridos irmãos? Cheios do Espírito Santo de Deus. O que vocês estão gritando? Você pode gritar? Grita mais alto de uma vez aí então, meu. Dá um glória a Deus aí. Batiza logo em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Teve uma alma piedosa aqui. Então é isso que precisa. A pessoa precisa passar por um batismo nas águas. Eu vou jogar água em vocês daqui a pouco. Calma, prepara a chapinha. Porque essa pessoa está muito nervosa. A carne dela está gritando demais. Está na hora de crucificar essa carne e esperar em Deus. Jesus não foi para a cruz com 3 meses de idade, não. Ele não foi da manjedoura para a cruz de uma vez, não. 3 décadas no anonimato, 3 anos dizendo não é chegada a hora. Aí em 3 dias ele salvou todos nós. Já falei aqui com vocês isso. Então são lições sobre a paciência. O fim não justifica os meios, conforme o Evangelho de Jesus. Amém, queridos? Não justifica. A pessoa que pensa que vale a pena ficar nervosão com explosões, gente mimada, que é acostumada desde criança a conseguir tudo o que quer, gritando, fazendo birra, aí cresce, vira um adulto insuportável, incapaz de conviver com os outros. É o marido que virou para a mulher e falou um dia assim, mulher, eu estava pensando aqui, o dia que eu fiquei gordo, você estava do meu lado, o dia que eu fiquei careca, você estava do meu lado, o dia que eu fali, você estava do meu lado, o dia que eu fiquei doente, você estava do meu lado. Mulher, eu estava pensando aqui, você me dá azar, pelo amor de Deus, meus irmãos. O homem é um insuportável, o homem é um bruto, uma pessoa de difícil convivência. E eu acho engraçado que essas pessoas nervosonas, não importa
não importa se eu estou machucando os outros, o que importa é que eu vou, entre aspas, vencer. Eu estou vencendo. Eles se tornam velhos chatos e insuportáveis, se tornam velhas chatas e insuportáveis, que fica disputando calça apertada com as meninas jovens, viram as piruonas desengonçadas e insuportáveis, tiozões chatos. O cara não se enxerga que ele é patético, que ele é ridículo, que passou o tempo dele, que Tostão e Pelé não jogam mais futebol, que não existe mais, e a pessoa não se enxerga, porque ele só olha para ele, Então a paciência também é uma das marcas das pessoas cheias do Espírito Santo, domínio próprio, esperar a resposta de Deus, confiar na resposta de Deus, amém, queridos irmãos? Então o salmista, como é que ele responde diante das provocações? Não adianta ficar indignado, ele clama na presença de Deus, ele derrama o coração dele na presença de Deus, e ele espera a resposta de Deus, e a resposta de Deus é no futuro. Ele não diz assim, estou mandando o Rambo dar tiro em todo mundo, não é isso. Estou enviando a Terra Neo do Matrix. Ele não diz, estou enviando de Krypton um super-homem. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ele enviou, e Jesus foi como ovelha muda para o matador, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento de Cristo. Então olha o que diz Provérbios 26, verso 20: sem lenha a fogueira apaga, sem o caluniador morre a contenda. Que você seja usado por Deus como um pacificador na sua família, na sua sala de aula, no seu trabalho, no seu casamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. É fácil ser nervosão, é fácil pagar de guerreiro, difícil é ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. É falar na hora de falar e calar na hora de calar. Então, querido, nós temos que orar por uma geração mais paciente, menos afoita, menos afobada, mas que vai ter então a autoridade, a presença de Deus na vida. Você recebe essa palavra também em nome de Jesus, querido? Em terceiro lugar, que é a parte que eu quero focar aqui com os irmãos. Olha que interessante o que esse salmista, como que termina o salmo. Porque ele ora, ele espera a resposta de Deus, e aí no verso 5, ele lamenta. Ele fala, ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. O lamento é diferente da reclamação, porque mantém a fé em Deus, lamento. E ele fala assim, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. E ele termina, mas eu sou um homem de paz, e ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O salmo não termina num bosque maravilhoso. O salmo não termina, e no final ele ganha o Oscar de melhor roteirista, não tem isso. E no final ele ganha o prêmio. Termina na tensão, termina falando que ele continua vivendo aquela tensão, mas termina com o compromisso do homem de Deus com a palavra de Deus. Que você possa sair dessa conferência reafirmando os seus compromissos com o Senhor Jesus. Ele reafirma o compromisso, ele ora, ele espera e ele reafirma o compromisso. Eu sou um homem de paz. Aqui no hebraico é mais forte, ele não diz nem eu sou paz, ele diz eu paz. Ele se identifica com a paz, ele afirma estar com a paz de Deus, ele diz eu paz. Ainda que eu fale de paz, eles falam de guerra, eles vão continuar provocando sozinho, mas eu tenho a paz de Deus na minha vida, shalom de Deus na minha vida. Eu quero te desafiar, querido, sair dessa conferência diferente, reafirmando um compromisso com o Evangelho, reafirmando um compromisso com o Senhor, de resistir mais a provocações. Tem pessoas que para tudo já começam a brigar. Jesus Cristo é o príncipe da paz, amém, queridos irmãos? Quando aumenta a presença de Deus na sua vida e a paz do Senhor na sua vida, o problema vai diminuindo. Quando aumenta a paciência na sua vida, é o mesmo problema, mas a maneira de encarar é diferente, porque o teu coração está mais largo na presença de Deus, você está mais generoso, você está menos cri-cri. Jesus é o seu pastor, quer dizer, Ele está coordenando a tua vida, orientando, guiando a tua vida a águas tranquilas. Ele é teu pastor, Ele não é o teu pôster no quarto. Tem gente que Jesus é meu pôster, Jesus é minha camiseta, Jesus é minha pulseirinha, olha aqui, Jesus é o meu adesivo no carro. Jesus não é isso, Jesus não é um amuleto, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, queridos.
Ele é o nosso pastor, e isso basta. Cristo basta. Cristo basta. Você não precisa de Jesus e mais alguma coisa. Jesus e polêmica, Jesus e like, Jesus e aparecer, Jesus e mídia. Não, o Senhor é meu pastor e basta. Ele guia as águas tranquilas. E eu tenho percebido jovens perturbados. Eu entendo uma pessoa mais velha perturbada. Ela cometeu tantos erros na vida dela. Ela foi uma pessoa tão chata na vida dela. Ela ficou torcendo para times insignificantes que não têm títulos mundiais a vida inteira. Essa pessoa se tornou alguém que, sabe, então chega no final da vida, a pessoa fica triste. Essa pessoa não dá um sorriso, essa pessoa não tem amigos, essa pessoa não mandou nunca um e-mail parabenizando ninguém, não comemorou. Então a pessoa vai chegar no final da vida, ela vai colher o que ela plantou no plano terreno, sabe, não ajudou ninguém, a pessoa só pensou nela. Eu entendo a pessoa ficar velha, ranzinza, chata, é problema teu, meus irmãos. Agora, jovem, pastor, eu desisti. Quantos anos você tem? 13. Cria vergonha na cara, você é preguiçoso, você não tem nem idade para desistir. Você não tem idade para desistir. Não existe essa palavra quem tem 13 anos. Pastor, eu queria fazer alguma coisa, então faz. Eu queria aprender um idioma, então estude. Então, querido, eu sempre também repito essa frase: você pode comprar um diploma, mas não pode comprar o conhecimento. Estude, se coloque diante de Deus, reafirme os seus compromissos com Deus numa conferência. Não deixa ser apenas mais uma conferência, amém, queridos irmãos? Apenas aqui, fazer novos amigos, isso é importante, mas sabe, aproveite esses minutos aqui, nós vamos orar agora mesmo. Fala: Deus, eu quero reafirmar meu compromisso de paz. As pessoas podem estar brigando à toa, mas eu vou manter o foco em Jesus, amém, queridos? É assim que nós começamos a fazer a diferença, se estivermos conscientes em terra estrangeira. Nós estamos em terra estrangeira, aqui não é a nossa casa é ao lado do Pai, é perto de Deus. E eu quero então ler aqui, de modo para aplicar essa mensagem, 2 textos muito práticos, um no Antigo e um no Novo Testamento, que falam exatamente sobre isso, sobre estar no meio de pessoas irritadas no meio de uma guerra. O primeiro é o Salmo 37, olha que bonito o que o Salmo 37 fala sobre isso: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, escute essa palavra, confie no Senhor e faça o bem. Dá uma glória a Deus por isso aí. Não tenha inveja dos agressivos. Quem se promove fazendo polêmica, tem que ficar fazendo polêmica até o fim, e isso é autodestrutivo, é um projeto kamikaze, é um projeto suicida de vida. Jesus não ensinou isso. Você não tem que se promover à base de sensacionalismo, não, você tem que anunciar o Jesus e viver a tua vida na presença de Deus, é isso que você tem que fazer. Então, olha só, não se aborreça, que tem gente que começa a ficar doente, mas como que ele é nervoso e está acontecendo isso com ele, e eu sou aqui, eu sou a Sandy do Evangelho. Irmã, você tem que ser a pessoa que olha para Jesus, amém, queridos? Então não se aborreça, não tenha inveja, faça o bem, confie em Deus e faça o bem. É uma das marcas da fé essa também, é crer que Deus está no controle de tudo. É aquele menino que falou um dia assim: se eu fosse Deus, eu ia mudar muita coisa no mundo. Aí ele pensou: se eu tivesse o poder de Deus, eu mudava muita coisa, mas se eu também tivesse a sabedoria de Deus, eu ia deixar tudo como está. Porque nós queremos ter o poder de Deus com a nossa cabeça humana, mas se nós tivéssemos a onisciência de Deus, nós entenderíamos que os planos dele são perfeitos, amém, queridos? Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, amém, queridos? Jesus que disse isso. O careca é fácil, né? 0. Mas ele olha para você e fala: 4.201, 5.402 fios de cabelo. Ele te conhece melhor do que você. Então confie em Deus, confie no Senhor e faça o bem, pratique o bem. Uma conferência só sobre isso, sobre piedade, que você escute aqui uma semente que vai frutificar na sua vida em nome de Jesus. Às vezes, querido, fique atento aqui no louvor, numa fila para comer um negócio aí fora. Algum momento da conferência, Deus coloca uma ideia no teu coração, que isso você possa cultivar a presença dele, amém, queridos irmãos? Uma palavra que você vai sair daqui e vai ser diferente. E um segundo texto que fala diretamente sobre o nosso tema é Romanos 12, um texto agora do Novo Testamento, que é um texto, meus irmãos, que a gente tinha que ficar lendo ele todo dia, no contexto atual do Brasil, tão agressivo, tão complicado. O texto diz assim, Romanos 12, verso 14, é impossível ser mais claro que esse texto, olha só, ele é autoexplicativo: abençoem
aqueles que os perseguem. A pessoa falou mal de você, o que você faz? Você abençoa ela? Eu sei o jeito que você abençoa. Olha a sua cara que abençoa a pessoa. Olha como é que é difícil ser um cristão. Ser cristão é simples, mas é difícil. É simples porque não tem rodeios, é muito clara, mas é difícil, por isso que o caminho é estreito. Falamos aqui de manhã, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas chega na vida. Então, coisa fácil não é que não, fácil não é evangelho, vai para outro lugar. O evangelho não é fácil, não fique aqui enganado. Jesus faz isso também, quer deixar de seguir, vaza daqui. Porque aqui é difícil. E aí ele virou para os discípulos: e vocês não vão embora também não? Eles assustados. Então, abençoem aqueles que os perseguem. Abre a mão assim, vai recebendo essa palavra aí no teu coração. Que ela fique, na hora que você responder, você vai lembrar disso. Abençoem os que o perseguem. Abençoem, repete, e não os amaldiçoem. Não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida. Não amaldiçoem. Verso 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém, queridos? Esteja presente na alegria das pessoas com sinceridade. Esteja presente na tristeza das pessoas com sinceridade. Esteja lá, é um comando bíblico. Está escrito: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Está explicando aqui que racismo não é o evangelho, preconceito não é o evangelho, xenofobia não é o evangelho, misoginia não é o evangelho, homofobia não é o evangelho, porque está escrito: eu tenho que ter a mesma atitude com todos. Eu sou proibido de me achar melhor do que qualquer um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós somos proibidos terminantemente pelas Escrituras a levantar o nariz a quem quer que seja, a pensar que somos melhores. Nós não somos melhores, você, eu, nenhum de nós. Está escrito aqui, então nós temos que ser humildes. Verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é certo, o correto aos olhos de todos. Eu não tenho que ficar mitando para a igreja aplaudir de pé, para aplaudir de pé a igreja. Eu não tenho que sair aí dando bravata para agradar o meu grupo. Eu tenho que agradar a Deus e cumprir a palavra dele. Então, meus irmãos, fazer o que é correto aos olhos de todos. Contra essas coisas não há lei, contra o amor não há lei. Amém, queridos? Então nós temos que ser mais perseverantes obedecendo. Nós estamos sendo muito desobedientes. Uma linguagem dos cruzados entrou no meio da igreja evangélica brasileira. Uma linguagem medieval, de catedrais medievais, de cruzar, de matar as pessoas. O que é isso? Vocês perderam o juízo, vocês estão ficando loucos. O que vocês estão lendo? Está na hora de nós vermos as Escrituras novamente. Amém, queridos irmãos? Isso é inadmissível, isso está errado de qualquer ponto de vista. Então, está escrito: façam todo o possível para viver em paz com todos. Não está falando para fazer o que der, é todo o possível. Você tem feito o possível para estar em paz com as pessoas? Olha, eu vejo esses meninos novos que começaram a pregar ontem, se promovendo em internet, falando mal de igrejas, falando mal de outras pessoas que eles nem conhecem pessoalmente, e não concorda com uma coisa e vai lá para a internet, e não tem respeito pela esposa do homem, pelos filhos, não sabe nada da história daquela pessoa, pessoas sem o mínimo de compaixão, pessoas, línguas traiçoeiras, línguas mentirosas, filhos de Lúcifer, 2 vezes, como diz a epístola de Judas. Queridos, nós não podemos, porque está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer todo o possível para estar em paz com as pessoas. Quer dizer, tem coisa que não depende de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem coisa que não depende, não, mas tem coisa que depende, tem coisa que está no nosso controle. Não passar uma notícia que eu não sei o que é para frente, não rir de uma pessoa que eu não sei o que está acontecendo. Escuta os 2 lados da história, seja uma pessoa mais madura, deixe de ser criança, deixe de ser bobão, você está passando vergonha e não percebe. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Agora no dia 26 de maio, eu completei exatos 18 anos de púlpito pregando a palavra. É a sua idade, menino.
Eu estou gostando muito de ser velho, eu quero muito ser velho. Então é a tua idade de vida. Eu preguei a primeira vez no dia 26 de maio de 2001, com 15 anos de idade. Sermão de Efésios capítulo 5. Um sermão que eu extraí do livro do pastor Messias Anacleto Rosa, lá de Londrina, da Igreja Presbiteriana Independente. E eu preguei essa mensagem, e desde então eu nunca mais parei de pregar. Conferência missionária, eu adolescente pregando lá em Belo Horizonte. E nesses 18 anos pregando a palavra, meus irmãos, eu já conheci um monte aí, era pré-Orkut, pré-Facebook, pré-internet, os pregadorzinhos, os meninos chegam falando mal do outro, a minha teologia é melhor que a sua. Não dá em nada essas pessoas, meus irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso não é o evangelho, isso é dogmatismo humano, isso é farisaísmo. Então nós somos chamados a amar as pessoas, a resistir, porque isso acontece dentro aqui do meio cristão no Brasil. É um dos meios mais beligerantes, um falando mal do outro, um brigando com o outro e ninguém produzir nada. E as pessoas aí fora sofrendo, e as pessoas tristes, e famílias tristes. Então está escrito: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vocês perceberam que todos os textos bíblicos que nós estamos lendo sobre esse assunto falam a mesma coisa? Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Todos os textos falam a mesma coisa, que Deus está no controle, que nós temos que confiar em Deus e abrir mão de vingança, e confiar em Deus e fazer o bem, e a nossa parte, o que compete a nós é fazer o bem, é buscar a paz. Queridos, você vai sair daqui levando paz para as pessoas em nome de Jesus. Às vezes você é uma pessoa muito agressiva, eu falo por mim, meus irmãos, porque a vontade que eu tenho de atacar o microfone nas pessoas, a vontade que dá a pessoa assim: irmã, Deus te chamou para ser santa, não uma anta, como você está sendo aqui na minha frente. Eu fico com raiva, às vezes as pessoas falam, você tem que dar uma surra de bibliografia na pessoa, só lê isso aqui que vai sair um pouco da tua ignorância. Eu olho, aí eu falo assim: Deus, tem misericórdia, Senhor, eu sou um burro, eu sou um jumento, Senhor, estou relinchando. Eu tenho que acalmar o coração e lembrar que nós somos todos jumentos. Porque se nós começamos a dar vazão a esses sentimentos de achar que um é melhor que o outro, acabou a nossa espiritualidade, acabou o nosso testemunho, nosso comportamento se tornou um comportamento pagão. A maior parte dos filhos de pastores, filhos de crentes que a gente atende, eles, é tudo a mesma coisa. Não suportam igreja, não suportam sentar num culto, não suportam nada de igreja. Por quê? Porque os pais não praticam o que eles falam na igreja em casa. Está lá o pai falando de amor e é agressivo em casa. Então o pai é uma cebola, a mãe é alho, a filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. Não tem como, você já vai vendo o filho da pessoa, você já vai percebendo. Que Deus abençoe sempre o Joshua e o Zion, em nome de Jesus. Meninos convertidos, meninos que estão batizados, meninos cheios de Deus. Então respeite as pessoas, respeite. A pessoa está me irritando, pastor, isso é com Deus. Compete a você respeitar algumas pessoas só pela idade delas. Você está entendendo o que eu estou falando? Só pela idade. Eu fico vendo jovens, às vezes, ele tem razão na discussão, mas ele tem que aprender a respeitar pelo simples fato que ele está falando com o ancião. E no Antigo Testamento, quando eu leio as páginas lá, fala que eles tinham que levantar os jovens, quando na presença de um ancião. Então são princípios de Deus para a nossa convivência. E aí diz assim, ao contrário, abre a mão aí, olha que bonito isso aqui: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, queridos? Eu quero encerrar passando slides, contar uma história para vocês, e nós vamos orar. Por favor, slides, faça favor, slides. Está funcionando os slides? Temos slides? Alô, produção? Olha aí, essa é a minha filhinha Maria. Essa foto é de graça, só para você ficar feliz mesmo. Pode passar. Essa é a Natália, pode passar, minha esposa, mas não é isso não. Eu liderava essa reunião lá em Belo Horizonte por muitos anos. É um culto, toda terça-feira, acontecia das 10h45 à meia-noite, 1h15 de reunião, para jovens que saíam das universidades. Por 17 anos eu fui
membro da Igreja Batista Getsemane, continuo eternamente membro lá, mas agora eu estou morando em São Paulo, não tenho oportunidade de estar presente nas reuniões. E aí, o pastor Jorge Linhares me colocou liderando os jovens, e essa era a reunião que nós fazíamos para os universitários. Então, eu falava assim, cara, você está saindo da faculdade, traz o teu colega, vem para cá. E aí, o pessoal sai da faculdade, ia para lá, então, nós estudamos o Evangelho de Mateus, verso a verso, em 4 anos. Então, uma média aí de 600 jovens, toda terça-feira até meia-noite. Foi um período muito legal. E a gente falando sobre, cara, vá na sua faculdade, fale de Deus e tal. E aí, tinham 2 meninas, a Laís Godoy e a Renata Toffoli, que lideravam o clubinho da BU, Aliança Bíblica Universitária, na UFMG. E um dia, andando lá, próxima foto, por favor, elas encontraram um cartaz na UFMG, que estava escrito isso: já aceitou Jesus no seu coração? Nós também não. Aliança Estudantil Secularista UFMG, os contatos, lá, núcleo Fafiche e o núcleo no ISEX. E aí elas ficaram, pastor, tem um demônio na faculdade espalhando cartazes e não sei o quê, olha isso aqui. Eu falei, calma gente, calma, o que a gente faz? Vamos colocar lá agora, não, as cruzadas de Jesus, vamos agora guerrear contra, não, eu falei, calma, vamos ver, só respira, vamos respirar, descobre o que está acontecendo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Eu falei, calma, só respira. Aí descobre o que está acontecendo. São pessoas que não conhecem a Jesus, por isso que faz isso. Olha lá, já aceitou Jesus? Ela está explicando, ó, ela não aceitou Jesus, por isso que ela faz isso. É autoexplicativa. Aí elas falaram, pastor, é verdade, elas não conhecem. Como é que você vai exigir de uma pessoa que não conhece o Evangelho, vai conhecer a história dessa pessoa? E aí a gente conheceu a pessoa. Por favor, próximo. Era a Daniela. A Daniela Halley, ela odiava Jesus, odiava a igreja, odiava a Aliança Bíblica Universitária, odiava crente, odiava, como muitos aqui odiavam antes de se renderem ao Senhor Jesus Cristo. E ela descobriu na internet a Aliança Secularista Universitária, e essa foi uma grande marcha que ela realizou em Belo Horizonte. Tinha 3 pessoas na marcha que ela fez, para agressivo, nós não gostamos de Deus e tal. E aí, sabe quantas pessoas foram na reunião? Nenhuma. Aí próximo. Aí a Dani começou a participar das reuniões da ABU no campus. Falei, vai lá. Esse casal aqui, eu passei esses slides lá em Manaus, não lembro, esses dias. Eu descobri que esse casal hoje, eles casaram, eles se conheceram nessa foto, nesse momento. E hoje são casados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Olha que bênção. Eu não sei nem o nome deles, quem souber me apresenta depois. E aí a Dani ia e ficava sentada na cara dela. E aí nós orávamos. Eu falava com a Renata, elas, pastor, a gente é muito burra, a gente não sabe responder. Calma, nós vamos orar, calma. E aí todo mundo orava pela reunião. Deus abençoou, porque a Dani ia e só fazia pergunta difícil, que ninguém entendia. Ela perguntava, eu falei, amém, nós somos chamados para amar. Amém, queridos? E aí o que aconteceu? Próximo. Ela batizou, meus irmãos. A Dani se rendeu a Jesus. Ela falou, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é poder para uma nova vida. Esse é meu amigo, meu xará, o pastor Davi Shank, servo de Deus, doutor em teologia lá no Regent College. Ela se rendeu ao Senhor. Próximo slide. Queridos, a Dani, hoje, ela é uma pregadora, uma missionária, ela é uma serva de Deus. Essa é uma foto, ela é a menina que liderava o movimento ateísta na UFMG. Essa aqui é uma foto de 2014. Foi a última conferência que eu organizei na minha vida, em 2014. Conferência Fé Inteligente. Aí eu me aposentei, eu não tenho mais idade para isso, meus irmãos, eu não tenho mais idade para isso. E aí vocês organizam conferências que é muito estressante. Mas eu levei ela contou o testemunho. Isso aqui tem 5 anos. Sabe o que a Dani está fazendo nesses últimos 5 anos? Ela vai pregar aqui em Ondadura breve. Vamos trazer ela aqui breve. Mas por que nós não soltamos ela já para fazer? Você tem que falar, porque Deus está cuidando de tudo, meus irmãos. Deus está cuidando de tudo. Esses 5 anos, a Dani está se preparando. Próximo slide. Ela serviu como missionária na Finlândia. Ela serviu como missionária em Tel Aviv. Ela fez um treinamento missionário lá no SEM, em Viçosa. Uma serva de Deus. Esteja orando pela Dani. Invistam na vida dela, amém, queridos? Enviem ofertas, orações. Essa menina é uma serva de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É Deus que chama as pessoas e nós somos irmãos. Então, agora eu vou encerrar com a outra história. Próximo. Ao mesmo tempo, quem conhece esse senhor aqui? Esse é o Dr. William Lane Craig, conhecido como
talvez hoje o nosso principal apologeta cristão no mundo, vivo, em atividade. Apologética é uma área da teologia cristã, uma das nossas áreas de estudo, onde nós estudamos como que a fé cristã responde aos questionamentos. 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados a responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então a Bíblia fala sobre nós estarmos preparados. Colossenses fala que as suas respostas sejam temperadas com sal, para saber a responder os de fora. Então a Bíblia fala muito sobre isso, sobre não sermos pessoas estúpidas, agressivas, é antibíblico, é errado, não é assim que Jesus ensinou. E eu, o Dr. William Lane Craig, ele pediu para tirar uma foto comigo em São Paulo, eu deixei, mas volta por favor a foto, volta. O Dr. William Lane Craig, essa foto aqui é emblemática, porque ele transita em outro tipo de discussões acadêmicas contra os grandes filósofos opositores à fé cristã. E essa foto é uma foto emblemática, porque era um debate, isso aqui é o hall principal da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aqui nessa outra cadeira era para sentar o Richard Dawkins, um dos grandes líderes do movimento que foi conhecido nos anos 2000 como os novos ateus. E foi anunciado na televisão, no Guardian, naqueles ônibus de 2 andares vermelhos na Grã-Bretanha. E aí chegou no dia do debate, o Richard Dawkins escreveu aquele best-seller, Deus, um delírio. O Richard Dawkins, ele é um cientista, ele tem grandes méritos, mas quando ele distribuiu a ficar gritando, vociferando contra a religião de um modo imaturo, alunos de primeiro período de teologia começaram a escrever textos rebatendo as afirmações do Dawkins. E claro que o Lane Craig não ficou calado, convidou, então vamos conversar sobre o assunto. Aí, olha a cara da vitória do WO, que benção. O cara não foi. Então, meus irmãos, encerrados os slides, o que eu estou querendo dizer? Do jovem na universidade até as mais altas discussões em Oxford, é o mesmo Deus que nós servimos. E você vai perceber que é uma mesma postura de graça, de amor. Nós não temos que ser pessoas ofensivas, porque aí a gente perde a razão de partida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que ser enérgicos quando o Espírito Santo colocar uma palavra na nossa boca, falar o que está de acordo com Deus, posicionar como pessoas de Deus, falar das suas convicções. Agora isso é completamente diferente de você ser uma pessoa estúpida, língua traiçoeira, polemicista, beligerante, como nós estamos estudando no Salmo 120. Para encerrar, abra sua mão e vamos repetir junto esse compromisso do salmista. Diga assim comigo: eu sou de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Vamos fazer mais uma vez esse compromisso? Eu sou de paz, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Vamos repetir a última vez essa oração do Salmo 20? Vamos, queridos, a última vez essa oração. Eu sou de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles falam de guerra. Fica de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração. Abre a sua mão, querido. 1 minuto de oração. Deus, nós oramos por um batismo de paz nas nossas vidas. Paz que excede a todo entendimento. Só teremos essa paz na nossa vida, Senhor, se o Senhor tocar o nosso coração. Porque a nossa tendência, Senhor, é de ficar indignado. A nossa tendência, Senhor, é partir para a carnalidade, para a agressividade, para a ignorância. Porque nós estamos tristes, Senhor. Nós estamos muito tristes com o que está acontecendo no Brasil, Senhor. Nós estamos muito tristes, Senhor, de ver os anos passando, e as pessoas ainda morrendo de fome, as pessoas brigando umas com as outras, as pessoas brigando por poder, brigando poder pelo poder, e, ó Deus, e é um discurso o tempo inteiro violento. São notícias tristes, Senhor, são notícias que descolam da humanidade, Senhor. Queridos, eu fiz o sepultamento daqueles meninos que foram assassinados em Suzano, no colégio. Deus, nós estamos lendo notícias, Senhor, de pais matando os filhos, filhos matando os pais diariamente no Brasil, Senhor. Senhor, nós estamos muito tristes, ó Pai. Nós estamos em terra estrangeira, Senhor. Nós estamos, ó Deus, em Meseque, nós estamos em Quedar.
Mas nós queremos, ó Deus, primeiro, colocar a nossa angústia diante do Senhor, não diante de partidos políticos, não diante de nenhuma ideologia, não diante, Senhor, de nenhum ídolo. Nós queremos apresentar ao Senhor a nossa angústia. Também não queremos fingir que está tudo bem, reconhecemos a nossa angústia aqui nessa conferência, ó Deus. Reconhecemos a dor do nosso coração. Deus, pedimos também paciência, Senhor. Confiamos que o Senhor está no controle. Mesmo, ó Deus, que nós não conseguimos entender as notícias no final do jornal. Mesmo, ó Deus, que no final da leitura dos jornais nós não conseguimos encontrar respostas racionais ao que está acontecendo, nós ainda assim confiamos na Tua palavra. Céus e terra passarão, mas as Tuas palavras não passarão, Senhor. E nós confiamos no Senhor, nós cremos no Evangelho, não nos envergonhamos do Evangelho, ele é o poder do Senhor para a salvação. Por isso nos dê paciência, nos dê, ó Deus, o Espírito Santo que coloque em nós a longanimidade, o domínio próprio, fidelidade. E nós também oramos, Senhor, reafirmando o nosso compromisso pessoal, cada um de nós, ó Deus, de onde estivermos, diante de provocações, diante de pessoas que vêm para ofender, diante de mensagens que nos irritam profundamente, nós não queremos adoecer, mas queremos reafirmar o nosso compromisso com a paz. Que se levante, Senhor, nessa conferência uma geração de pacificadores, mas não o pacificador no sentido mundano, que é conciliar, não, no sentido mais profundo, aqueles que levam calçados com evangelhos da paz a Tua salvação. Porque se nós estivermos em paz com o Senhor, nós estaremos em paz uns com os outros. Oramos em nome de Jesus. Cante comigo ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante, coroamos. Mais uma vez para encerrar, coroamos. Em tempos de muros, dê a mão para quem está do seu lado e cante. Faz uma ponte aí com as suas mãos. Fecha os corredores. Ergue a mão do seu irmão. Cante bem forte para encerrar.